Imagine eliminar tarefas repetitivas e operacionais, permitindo que a sua equipe foque em estratégias de crescimento e inovação. Bom, é isso que o cenário empresarial exige: agilidade, eficiência e inovação constante. Entender um pouco sobre automatização tem se tornado um diferencial para elevar a produtividade e otimizar processos das empresas. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos entender um pouco mais sobre automatização nas empresas e vamos ter um convidado muito especial. Gostou do tema? Então se preparem, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 185, como a automatização pode melhorar a produtividade de uma empresa. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E com a gente temos hoje Hermínio Gonçalves, Country Manager da Soft Expert Brasil, empresa multinacional especializada em softwares de gestão. Olá, Hermínio, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, Daniel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Varejo SA para compartilhar experiências, informações que podem ajudar o setor varejista aí a evoluir tecnologicamente e também enquanto organização. A gente que agradece aí a sua presença, acho que vai ser um bate-papo bem legal, é um tema super interessante e importante para o empresário, para o lojista que está nos ouvindo, mas antes da gente entrar especificamente no tema de automatização, eu queria pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo e falar um pouquinho da história de sucesso aí da Soft Expert Brasil. Então, Daniel, meu nome é Hermínio, eu tenho uma trajetória de 17 anos na Soft Expert Software. Também a empresa hoje tem 30 anos de mercado, nós já estamos há um bom tempo aí na estrada, né? E a Soft Expert tem uma jornada muito interessante, muito bonita, de muito trabalho. O varejo também nos ajudou muito nessa jornada a evoluir, a empresa crescer com os clientes que a gente conquistou. A Soft Expert hoje ela está em todos os continentes, em mais de 50 países, com suas soluções. Também estamos com unidades próprias em 12 países e também estamos no mercado, como eu comentei, há 30 anos aí já de uma trajetória bem interessante. Hoje eu atuo na Soft Expert Brasil, uma das 12 unidades da Soft Expert, né? A Soft Expert Brasil, naturalmente, é a primeira unidade da Soft Expert, nasceu há 30 anos. E nós estamos numa jornada aí de crescimento e verticalização. E o setor de varejo é uma das especializações que nós estamos buscando cada vez mais, até mesmo porque nós temos clientes nesses setores, bons exemplos aí de uso do nosso produto, Fast Shop, Vivara, Grupo Pereira, enfim, empresas significativas no mercado brasileiro. E o varejo em si é um segmento que contribui significativamente para o crescimento do Brasil, para o PIB nacional, tem uma parcela importantíssima nessa jornada e a Soft Expert busca contribuir com o setor com melhores práticas, automações, processos, padronização e tudo mais. Muito bom. A Soft realmente é muito reconhecida e acho interessante, né, que vocês usam aí como slogan presença global e atendimento personalizado. Acho que esse é um enorme desafio para uma empresa que, como você falou, está atuando aí de maneira global, mais de 50 países, e vocês têm conseguido fazer isso muito bem, né? E o foco da nossa conversa hoje é falar sobre automatização de empresas. Como que você hoje define esse conceito e como que você enxerga a evolução da automatização dentro desse período aí que você já tem de muitos anos dentro da Soft Expert, mas você de mercado tem até um pouco mais, né? Isso mesmo. E não só para Soft Expert, mas hoje em dia, nos dias atuais, a gente percebe uma mudança cada vez mais rápida do mercado, né? A gente vem ouvindo muito falar, inteligência artificial entrou nas nossas vidas, no nosso CPF, né? Teoricamente. Então, hoje, muita coisa é pautada em recursos de inteligência artificial, do qual, obviamente, a Soft Expert tem tentado cada vez mais e mais rápido estar introduzida nesse contexto. A velocidade, a gestão, processo, governança
é algo que sempre permeou e ficou cada vez mais importante e necessário nas organizações. Ou seja, fazer mais com menos, padronizar, ter a capacidade de eliminar tarefas repetitivas, enfim, todo o arcabouço tecnológico que a Soft Expert ou o mercado necessita também, né? Porque é uma evolução do mercado, muitas vezes o mercado acaba nos puxando também e empurrando para que a gente a cada vez mais ofereça soluções para aprimorar a gestão, reduzir custos e otimizar os processos dentro das organizações. Então, é, o, a gestão ela é cada vez mais efetiva dentro das soluções Soft Expert, passando pela eliminação de papel, retrabalho, acompanhamento dos indicadores, gestão das tarefas dos profissionais. Então, isso é cada vez mais latente, as organizações estão cada vez mais se profissionalizando mais. Mesmo organizações que têm gestões familiares estão buscando cada vez mais a padronização, a profissionalização do seu negócio, e é vital para que essas empresas continuem crescendo e evoluindo dentro do contexto que elas atuam. Ah, interessante. No caso das empresas pequenas e médias que iniciam esse processo de automatização, geralmente elas iniciam por onde? Qual que é o caminho e quais são os elementos iniciais de uma empresa que decide implementar automatização nos seus processos? Boa pergunta, Daniel. Então, o importante, independente do tamanho da empresa, né, começar essa jornada com um mapeamento do processo e entendimento de como funciona a organização. Então, quando a gente faz um trabalho de padronização ou por meio da gestão dos processos, essas empresas elas buscam cada vez mais velocidade. Então, ter modelos de processos, muitas vezes de processos de automações importantes que passam, que permeiam a empresa inteira, desde um processo de contratação, independente do tamanho, porque você precisa ser rápido para contratar também, né? Hoje no mercado, vários setores têm escassez de mão de obra, isso é importante. E se a gente for pensar em padronização, é muito importante porque às vezes as empresas, independente do tamanho, fisicamente elas estão em locais diferentes também. Então, fazer o transbordo dessas informações, as informações, os procedimentos operacionais, os processos dentro da organização de forma mais fluida e para que todo mundo esteja na mesma página, isso é muito importante e dá uma celeridade muito maior para a organização. Evita erros, evita falhas. Hoje a tecnologia vem ajudando cada vez mais. Como eu comentei, a inteligência artificial é um ponto importante nessa evolução. Ela traz uma velocidade significativa para essa padronização e sugestão, por exemplo, de indicadores, de processos dentro de organizações menores mesmo. Isso não se aplica apenas às grandes empresas que eu citei, mas qualquer tipo de organização do varejo. E a gente usa a inteligência artificial para potencializar isso, para ganhar velocidade, para trazer experiências. Eu acho que isso é um grande é, benefício da inteligência artificial, é justamente ter essa massa de dados gigantesca, trazendo as informações que são mais pertinentes para a tua necessidade. Então, ela ajuda muito nisso. Então, alguém em uma empresa, independente do tamanho, ela já desenhou um fluxo, um processo de contratação de pessoas. Por que eu não posso usar o mesmo fluxo para minha empresa para ganhar celeridade? Porque geralmente 90% das características são as mesmas. Eu preciso fazer um ajuste ou outro. Então, isso dá uma celeridade muito grande nessa jornada aí de mapeamento por processo. Talvez a gente pode tratar isso como uma jornada de transformação digital, que passa por várias etapas. Então, desde a parte da eliminação do papel, padronização dos processos, gestão dos indicadores e tarefas como um todo. Ah, interessante, né? Realmente não se fala em outra coisa que não seja inteligência artificial no momento, todo mundo de olho para entender de que maneira dá para aplicar a inteligência artificial cada um no seu negócio. E a gente sempre tem falado aqui
que, especialmente para empresas menores, o importante é eles iniciarem tendo como parceiros, como fornecedores de seus sistemas, dos seus softwares, seja CRM, seja RP, empresas que já tenham a inteligência artificial embarcada, porque ele já se beneficia disso, mesmo que não seja na empresa dele diretamente ele desenvolvendo ou ele aplicando, mas os sistemas que ele usa já trazendo isso. E a Soft Expert com certeza já está trazendo, como você falou, e você já tem sentido aí nesses últimos anos o impacto da inteligência artificial no desempenho das empresas, com as soluções que trazem ela já embarcada? Com certeza. Isso vem acontecendo cada vez mais rápido, é uma velocidade. Eu tenho 30 anos de mercado de profissional de TI e nunca vi uma revolução tão rápida como a IA vem proporcionando para nós. Como eu comentei, a IA é baseada aí nessa massa de dados, nessa rede neural, vamos dizer assim, de informações que são efetivamente trazidas para nós. Então, a IA ela pode ajudar muito na tomada de decisão, principalmente, e avaliação de números. Então, por exemplo, me indicar qual é o melhor caminho, que horário que eu tenho que colocar uma promoção, que dia. Cada vez mais, não só inteligência artificial, mas outros mecanismos, como as redes sociais, enfim. O varejo, de forma geral, ele já vem aplicando isso, né? Buscando engajamento das pessoas, porque hoje, cada vez mais, o varejo está digital. Então, isso é muito importante estar conectado com o mercado, com as pessoas, seja de uma região específica. E acabou esse movimento aí de transformação digital de forma geral, não só intraempresa, mas do portão para fora, ele trouxe um benefício significativo de acabar com as fronteiras. Hoje, alguém da minha cidade aqui de Joinville pode estar fornecendo algum produto ou serviço para alguém de Brasília, aí onde você está. Então, esse benefício é muito importante porque a gente acabou não limitado à fronteira, a algo físico. Obviamente que o varejo, de forma geral, além dessa revolução digital, que vamos dizer assim, ela possibilitou para que todos entrassem no modelo, aí como eu comentei, de sem fronteiras, a gente também tem a possibilidade, óbvio, conhece aqui o mercado, de lojas físicas, que é natural, vai ter público para todo mundo. Isso faz parte do processo aí de evolução e vão ter pessoas que preferem aí ir a uma loja física, a um shopping center, por exemplo, fazer uma aquisição, pegar, né? Então, o digital ele está cada vez mais buscando que as pessoas tenham um sentido de pegar no produto, de ter mais detalhes, de ver certinho a cor, tamanho, enfim. Mas não vai deixar de existir aí a necessidade de ter o serviço físico ao longo dos anos, tenho certeza. Eu concordo, acho que é isso mesmo, Emílio. E a gente fala muito de automatização e a gente pensa essencialmente naquela automatização da porta para dentro da empresa, aquela automatização ali nas questões do dia a dia da empresa. Mas a gente tem visto cada vez mais a automatização avançando para a porta para fora, para a relação especificamente com o cliente, com o consumidor. Como é que você divide, como é que você enxerga esses dois momentos da automatização? Aquela que é feita dentro da empresa para melhorar os processos internos, otimizar, melhorar a eficiência, e aquela em que você já usa para você atender o seu cliente, para você saber melhor quem é o seu cliente, para você já interagir com o consumidor de maneira geral. Certo. As empresas elas têm que cada vez mais estar inseridas num contexto de omnichannel. Então, eles têm que ser multicanal. Então, tem que estar no celular, tem que estar nas redes sociais, tem que estar a facilidade de contratação no site. O consumidor está cada vez mais exigente nesse aspecto. Então, de contratar, de botar lá no carrinho da store lá, ficar esperando,
fazer suas compras eletronicamente e para dentro da empresa é necessário também estar nesse contexto de evolução, porque eu preciso prestar um serviço de qualidade. Então, a empresa precisa prestar um serviço de qualidade. Então, ela não pode ter essa relação da porta de fora. Hoje tem muitas ferramentas do lado de fora da organização. Tem uma capacidade muito grande de atender a necessidade do cliente. Hoje tem alguns softwares de marketplace no mercado que te ajudam a vender. A gente, voltando naquela questão que eu comentei do Sem Fronteiras, isso é um exemplo. Você acessa um site e quem está te fornecendo é uma pessoa de outro estado. Então, isso movimenta não só o local, né, vamos dizer assim, mas o todo, porque aí envolve logística, transporte, logística e transporte, envolve toda a gestão do marketplace. Então, é importante, nesse caso da omnicanalidade, estar em todos os canais. Então, e bem, então, da porta para fora, enfim, para o mercado, e internamente a padronização ajuda muito nisso, a você manter essa fluidez. Não adianta eu vender um produto, ter um site muito bom para contratação e não conseguir entregar. Não consegui Uhum. entregar porque eu não recebi a solicitação lá do do marketplace, por exemplo. Então, essa é uma jornada que tem que ser cada vez mais fluida, cada vez mais simples internamente, não criar processos ou fluxos muito burocráticos, óbvio. Tem que ter uma governança em cima disso, tem que ter uma gestão. Ninguém naturalmente está aí para desperdícios, né? Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais na gestão, na otimização dos processos e nos acompanhamentos para poder atender quem é o nosso principal foco, que é o cliente. Então, isso é muito importante aí no dia a dia e essas coisas elas têm que estar se conversando, integradas. Então, ter um sistema de gestão adequado, ter um sistema de automação de processos, gestão de indicadores, gestão da documentação também adequado. Isso é muito importante, independente do tamanho e do perfil da organização. Entendi. E vocês que estão aí no mercado, não só brasileiro, mas no mercado global, quais características de empresas que vocês identificam que conseguem ser bem-sucedidas nessa transformação digital? Como que você conseguiria me diferenciar as empresas em que a transformação digital, a automatização dos processos ocorre de maneira mais assertiva daquelas onde vocês têm mais dificuldade e cujos os resultados demoram mais a aparecer? Qual que é a diferença? Acho que a principal diferença nesse aspecto é a alta direção comprar o projeto. Comprar, que eu digo, não comprar financeiramente, é comprar culturalmente. Então, ter a alta direção do lado de um projeto de estruturação, porque ele não é só um processo de automação, de padronização, ele é um processo de mudança cultural, o que é muito importante e é um dos desafios das empresas hoje em dia. Então, culturalmente, existe uma mobilização, porque você acaba impactando várias áreas, várias gestões, vários modelos, várias pessoas diferentes culturalmente. Então, esse processo de transformação digital, ele não é só feito de tecnologia, muito pelo contrário. Ele é feito de pessoas, em primeiro lugar, processos e tecnologia. Então, são para nós entendemos que não só aqui no mercado nacional, mas em outros mercados que nós atuamos. Então, a gente tem uma grande loja de departamentos na Turquia, que é nosso cliente, que para nós, além de ser uma multinacional, uma empresa que exporta para o mercado internacional, é, tem alguns desafios que é o desafio cultural, é o desafio do idioma. Esse é um caso bem interessante, porque na Turquia a gente tem um idioma diferente, não só o falar, naturalmente, mas o escrever também, ele tem características locais e toda a questão cultural, né? Então, só com o apoio da alta direção, a gente conseguiu aí viabilizar que o projeto tomasse corpo e naturalmente tivesse o engajamento de todas as pessoas dentro da organização. Ah, muito bem. E em termos de diferença entre
o contexto empresarial brasileiro, seja ambiente de negócios de maneira geral, e dos outros países, você sente que a gente está muito distante? Estamos mais avançado, mais atrasado em termos de regulação e ambiente de negócio? Qual que é a sua visão em termos globais, assim, um pouco das características dos países em que vocês estão atuando? Não só para o varejo, mas em vários outros setores, naturalmente, setor financeiro, setor de automobilístico, enfim, é, o, o Brasil está muito bem posicionado. Então, o Brasil é referência para alguns países em alguns aspectos, e eu vejo que a gente naturalmente está muito mais avançado que outros países com relação a boas práticas de gestão. Então, como eu comentei aí, citei alguns clientes nossos, eles estão altamente evoluídos na questão de gestão, de compliance, de conformidade, de automação. Então, o Brasil certamente ela não perde nada para nenhum outro mercado. Então, nesses 30 anos aí, como eu comentei, de empresa, a empresa atuando em vários mercados, em todos os continentes, a gente tem algum cliente, óbvio, segmentos diferentes, né? Mas certamente o Brasil é referência e certamente está à frente de vários países que a gente pode chamar, e a gente muitas vezes chama os países de primeiro mundo, em aspectos de tecnologia, gestão, compliance, o que ajuda muito corporativamente e pensando em outros mercados, né, internacionalmente falando, é que existem regulamentações que são normativos, que são válidos em qualquer lugar do mundo. Então, um exemplo, uma ISO 9001, que é igual aqui e em outros países. Então, isso ajuda muito no processo de padronização, é um dos objetivos dessas normativas. Então, ISO é uma delas, mas existem boas práticas de mercado que são adotadas em qualquer lugar do mundo. Isso ajuda muito aí essa aceleração, mas no pilar da tecnologia, certamente o Brasil ele está na vanguarda. A gente vê movimentos de outros países vindo buscar profissionais aqui no Brasil. A mão de obra aqui é muito qualificada, é procurada. Então, recentemente, nos últimos anos, nós tivemos uma busca significativa de outras empresas contratando profissionais aqui do Brasil para fazer o trabalho, principalmente na área de tecnologia. Então, desenvolvedores aí faltou para o nosso mercado, porque o mercado internacional estava buscando. Então, certamente o Brasil é referência nesse aspecto também. A gente enxerga dessa maneira também, não só em tecnologia e gestão, como também o nosso sistema financeiro. É um sistema financeiro que realmente ajuda muito o desenvolvimento de negócios, a adoção tanto de meios de pagamento, como a confiabilidade do sistema bancário é um bom diferencial aí para o Brasil. Como entraves, né, a gente enxerga um pouco ali de legislação tributária, legislação trabalhista, é onde a gente tem dificuldade muitas vezes de competir com outros países, mas de maneira geral, acho que o Brasil tem sido, especialmente do ponto de vista do varejo aí, um mercado que está bem conectado com a atualidade e essas inovações. Voltando aí especificamente para a parte de automatização, que é o foco hoje da nossa conversa, quais que são os processos que atualmente estão bastante automatizados, mas que há pouco tempo atrás não eram automatizados? Em que processos a gente evoluiu? E eu pergunto isso para que o nosso ouvinte aí, empresário, empreendedor, muitas vezes ele não sabe ainda que ele já pode dar esse próximo passo. Às vezes ele não está tão atualizado aí com as tendências e que vocês aí da Software Expert com certeza já estão atualizados. Qual que foi essa mudança nos últimos anos de processos que não eram automatizados e que hoje são? Legal. Processos de pagamentos, processo de devolução de produtos, é um processo muito importante porque ele, ele naturalmente ele precisa seguir um fluxo, né, para atendimento do cliente. E dar uma resposta rápida para o cliente com relação a um eventual dano ao produto. Processo de contratação de pessoas,
Então, essa automação é muito importante porque existe um movimento muito grande de contratação de pessoas, e o varejo ele tem picos importantes, né? Então, tem períodos que a sazonalidade ela aumenta, vai lá para cima e depois ela cai a um nível natural. Talvez tem meses que tem um nível um pouco menor, mas, como eu citei, processos de pagamento, processos de, de visualização dos números, isso é muito importante, né? Ter uma ideia dos indicadores da organização, independente do tamanho. Muitas vezes até o próprio sistema de gestão, faturamento ali, emissão do frente de loja, assim, ele já tem algumas informações muito relevantes pro varejista, que são quem compra mais, o que é mais vendido, o que está no estoque que eu tenho que fazer uma promoção, enfim, essa miscelânea de dados, essa automação de processo junto com a tecnologia de análise de dados, talvez um BI, até uma própria inteligência artificial pode te trazer já essas informações automaticamente, sem precisar olhar. Então, poxa, esse produto aqui está há 6 meses na gôndola, por exemplo, há 2 meses, há um mês. Então, essa junção entre análise de dados e padronização, ela é muito importante para o dia a dia do varejista, porque ela te traz maior rentabilidade. Isso é muito importante. A gente sabe que no varejo comprar bem é muito importante, né, para poder vender. Faz toda a diferença ali na margem. E como é uma margem muito, de maioria das vezes, uma margem pequena, é, ter celeridade, ter padronização, não ter retrabalho no meio desse caminho, dado que é uma margem pequena e precisa escalar a venda, né? Precisa vender cada vez mais para poder ter um número adequado. Então, essa gestão por processo ajuda muito em vários processos da organização, como eu comentei, desde a contratação de uma pessoa, de um profissional, desde uma aprovação de um pagamento para ter a parte de auditoria e governança em cima e evitar desperdício, né? A parte de automação de solicitação de demandas dentro da organização. Então, isso ajuda muito no dia a dia e dá uma celeridade muito grande. Ah, muito bem. Acho que para quem está nos ouvindo aí ficou muito claro que, de maneira geral, praticamente todos os processos hoje podem passar por uma avaliação ali de como a tecnologia pode torná-lo mais eficiente por meio da automatização. É, o Hermínio falou muito bem, né? São vários pequenos detalhes que, somados, eles fazem toda a diferença no seu negócio. Comprar bem é tão importante quanto você vender bem, né? Hoje em dia, você ter uma boa gestão do seu estoque é fundamental. Em momentos em que você ter caixa é importante, em momentos em que você pegar um dinheiro num banco está custando muito caro. Então, você fazer uma boa gestão do seu estoque é fundamental e certamente existem aí essas ferramentas que vão te ajudar a comprar melhor, vender melhor, administrar bem sua margem, otimizar seu estoque, questões de logística, né, Emílio? A gente sabe o quanto que a tecnologia tem impactado aí positivamente para quem faz uma gestão de distribuição, de venda, de entrega. Então, acho que fica esse recado aí para quem está ouvindo de que há sempre uma nova maneira de você fazer esse mesmo processo utilizando tecnologia para você ser mais eficiente. E tem uma mudança bem importante também, Emílio, que é a questão dos custos da adoção da tecnologia, né? A gente percebe que está cada vez mais acessível em termos de investimento, você aplicar inovação, tecnologia, inteligência artificial e automatizar os seus processos. Vocês percebem isso claramente, né? Certo. Você comentou num ponto muito importante ali, a questão do crédito, né? Quando você tem uma organização, uma empresa organizada, por meio, seja de automação de processos, a gestão de indicadores, a gestão financeira dessa organização, é muito provável que tu vai conseguir pegar dinheiro mais barato, porque tu comprova que está organizado. Acontece muito quando vem investimento de fora em grandes corporações. Um dos aspectos que eles avaliam para investimento é justamente em que momento a empresa está num processo de transformação digital e de gestão.
Porque uma empresa organizada, naturalmente, ela é mais segura, financeiramente falando, enfim, para as pessoas também, o que é muito importante. Então, isso é um aspecto bem interessante aí do que tu comentou anteriormente aí do crédito. E cada vez mais, continuando e respondendo a tua pergunta, esse tipo de produto ou solução, ou a gestão como um todo, seja ela de processo, seja uma gestão financeira, vamos dizer assim, dos indicadores da empresa, ela vem ficando mais acessível. Por quê? E tudo que tá ao redor disso, né? Inteligência artificial, enfim, comunicação também. Então, hoje a gente usa muito o WhatsApp para se comunicar com os clientes também, então, com o mercado de forma geral. Então, tudo isso, ela está tomando um corpo necessário, aumentou o volume de pessoas entrando por esse negócio e, obviamente, o preço ele cai. E acaba caindo toda essa parte de gestão, acaba caindo também o preço, porque as próprias empresas que oferecem isso, elas vão se especializando cada vez mais, otimizando também internamente seus processos e podendo oferecer mais barato a solução ou um preço mais acessível para que todos tenham acesso às tecnologias que estão sendo usadas, que fazem a diferença no teu negócio. Então, é, investir em tecnologia aumenta a margem também, que você evita retrabalho, você evita vários aspectos que geram dano para a organização, muitas vezes financeiro, que às vezes é a diferença entre estar no azul e no vermelho, né? Exatamente. Então, assim, cada vez mais acessível e cada vez mais fundamental investir em tecnologia para automatizar seus processos. Acho que esse fica aí o grande recado. E, Emílio, como que você está vendo aí as tendências, o que está vindo ainda pela frente, o que está ainda não acessível para todo mundo, mas que vocês já estão mapeando e que em breve você acha que pode ser transformador, pode ser um grande diferencial e que a Soft Expert com certeza vai trazer aí para o empresário brasileiro? Quais são as tendências que você está vendo aí de futuro em termos de automatização e tecnologia na gestão das empresas? Então, Daniel, a gente cada vez mais é uma necessidade nossa enquanto solução em empresa de desenvolvimento de software, né? Estar evoluindo, estar de olho em tudo que está Uhum. acontecendo. Os agentes de inteligência artificial, a gente escuta a todo momento, dependendo o local ou o país que você está, isso realmente está, vamos dizer assim, está na nossa cara, porque está em todo momento aí num outdoor, numa propaganda, na navegação que a gente faz na internet. A inteligência artificial é o ponto mais importante daqui para frente. E as nossas decisões tomadas na informação que a inteligência artificial vai trazer, isso vai fazer toda a diferença no negócio. Eu tenho certeza que as empresas estão e vão cada vez mais investir em inteligência artificial para tomada de decisão, para não esperar um mês para tomar uma decisão, para que essas decisões sejam em tempo real, vamos dizer assim, no momento que está acontecendo uma variação, uma mudança no teu negócio. E certamente eu tenho certeza que, óbvio, já faz parte do nosso dia a dia, inteligência artificial, mas para os próximos anos é o que vai acabar nos permeando e possibilitando vários itens importantes da organização. Ah, bacana. Bom, já encaminhando aqui para a parte final desse nosso bate-papo, Hermínio, eu queria pedir para você dar um recado aí para quem está nos ouvindo. Por que que o empresário, o empreendedor brasileiro não pode deixar de acompanhar, se informar e adotar a tecnologia e a inovação dentro dos seus negócios, especialmente com base nisso que você falou, a inteligência artificial está vindo aí com tudo. Por que quem está nos ouvindo não pode deixar de dar esse passo à frente? Daniel, como recado, vamos dizer assim, né, se me permitem, a importância desse acompanhamento aí da evolução tecnológica, surfar a onda da inteligência artificial, eu acredito que vai ser vital para a organização. Então, é a diferença entre o sucesso e o fracasso, porque ela está nos trazendo aspectos que muitas vezes estavam na cabeça de alguém. Às vezes é muito feeling,
E aí, sentimento de quem está muitos anos no negócio, conhece o movimento, e isso tá sendo multiplicado. Então, a importância de estar acompanhando esses processos na forma de se reciclar, entender novamente o negócio, estar aberto a isso, é muito importante para a continuidade dos negócios. Então, isso vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia, já faz no nosso dia a dia, quando a gente abre um navegador de internet, por exemplo, já vem todas as informações da inteligência artificial, sugestões. Isso passa por qualquer setor, não só o setor varejista. A IA acaba te indicando caminhos e, obviamente, com a experiência, ela não vai substituir, na minha opinião, o ser humano, mas ela vai ajudar muito a dar celeridade nas decisões e você poder evoluir o seu negócio de forma mais rápida possível, com a ajuda de todo esse arcabouço. Eu comentei um pouco de omnicanalidade ali, né? Tem que estar em todos os canais. Então, esse é a sugestão, vamos dizer assim, a dica é estar atento. Estar atento é muito importante, estar olhando o mercado, entendendo o que todo mundo está fazendo, o que comportamento de consumidor é muito importante fazer análise nesse aspecto, porque é o que define se você vai conseguir atingir ele ou não, e com esse aspecto de não ter mais fronteiras, a gente tem que sempre estar antenado, porque qualquer varejista pode atingir um consumidor no outro lado do país. Então, isso é muito importante. Muito bem, tá dado o recado aí. O Hermínio foi muito assertivo nas palavras. Você não pode ficar de fora dessa revolução tecnológica. Vá dando seus passos, se informe, procure parceiros que já estão por esse caminho. Tá cada vez mais fácil, tá cada vez mais acessível, e os impactos. Tá todo mundo vendo. Você consegue efetivamente melhorar a sua eficiência, reduzir seus custos, otimizar os seus processos e a tecnologia está aí cada dia mais à disposição. Então, Emílio, queria agradecer você aí por compartilhar com a gente toda essa sua experiência, pedir para você deixar um recado aí para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, conhecer um pouco mais dos produtos e soluções da Soft Expert, onde que deve procurar, e pode deixar aí sua mensagem final aí para o pessoal que está nos ouvindo. Daniel, agradeço mais uma vez aí o convite. Espero que esse papo aí possa contribuir para algumas organizações e algumas empresas do setor poder evoluir na jornada de transformação digital. Ela é necessária dentro das organizações. Que esse podcast aí seja ouvido aí por várias pessoas e que a gente possa impactar organizações e empresas do setor para que possam crescer cada vez mais. E aí, como mensagem final, fiquem atentos. É muito importante isso, estar atento às mudanças, à tecnologia. Ela nos dá vários insights para evoluir, crescer e como tem e todo o mercado, né, enfim, observa isso, é muito importante aí que o pessoal esteja atento às evoluções tecnológicas. Muito bem. E o site E da com, Soft e Expert? com a Soft Expert, como eu comentei, em nome da Soft Expert, agradecer aí a oportunidade. Mais informações aí, nós temos também nossos canais de divulgação, nosso site www.softexpert.com. A gente passou por um rebranding muito legal agora, nosso time de marketing fez um trabalho fantástico com relação à nova marca da empresa. É sempre desafiador, depois de 30 anos, você mudar do vermelho para o azul, por exemplo, né? Existe geralmente um apego pessoal ou sentimental a isso. A gente cruzou essa barreira, mudou a marca, mudou o logo, mudou a identidade. O site está muito legal, tem muita informação lá. Então tem muitas dicas, por exemplo, nós temos e-books de como automatizar a sua empresa. Então, por meio do processo, por meio de indicadores, por meio de gestão. Então, tem muito material explicativo, as pessoas podem consultar, podem fazer download, a gente naturalmente quer contribuir com esses materiais aí com todos para que o pessoal possa ter uma evolução mais rápido possível
nosso site e nas redes sociais aí a Soft Expert também tem os seus canais, Instagram, LinkedIn, enfim, os canais tradicionais aí. Muito bem. Parabéns aí pelo sucesso da empresa. Realmente o rebranding ficou muito bonito e o site é bem completo, tem bastante material para quem está aí nos ouvindo, quiser conhecer um pouquinho mais desse tema, né? Que aqui o nosso objetivo foi ser provocativo, inspirador. Não somos exaustivos aqui na conversa, é mais para que você realmente entenda a importância da automatização e o quanto que tem aqui no Brasil empresas como a Soft Expert que pode te ajudar nisso. Então, obrigado mais uma vez, Hermínio. Acho que foi um bate-papo muito bom. Parabéns aí pelo sucesso e continuem nessa trajetória super positiva aí, ajudando os lojistas, empresas brasileiras de maneira geral, nesse processo de transformação digital. Conversamos hoje então com Hermínio Gonçalves, Country Manager da Soft Expert Brasil, empresa catarinense multinacional especializada em softwares de gestão. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.